Então, eu tenho aqui o primeiro artigo que eu vou editar. Vamos botar uma tag. Bordado. Salvei. Vou clicar aqui agora para ver o artigo. E tá aqui o meu bordado. Se eu clicar aqui no bordado, ele vai mostrar todos os artigos que tem aquela tag. Então vamos criar aqui mais uma. Mais um artigo. Mais um bordado. E vamos botar aqui bordado. E aí você vê que ele já selecionou aqui para mim. Bordado 1, que é o ID desse termo de taxonomia. Salvei. E se eu clicar aqui em bordado, eu tenho os meus dois bordados. E aqui você vê que tem o endereço. Taxonomy term 1. Então, assim como a gente tem o node /1, assim como a gente tem o user /1, a gente tem agora o taxonomy term 1. E isso é na taxonomia, que é também aqui no estrutura. Assim como o menu, taxonomia está aqui. Eu tenho um vocabulário de taxonomia. Eu tinha 5 menus. Eu tenho um vocabulário de taxonomia, que é tags. Uso etiquetas para agrupar grupos de artigos, semelhantes de categorias. E clicar aqui em listar termos. Eu tenho um termo, que é o bordado. Se eu voltar agora lá pro editar esse artigo daqui e ver o que eu estou fazendo aqui, ele vê lá, digite uma lista separada por vírgulas, por exemplo, Amsterdã. Então vou botar aqui bordado e vou botar teste. Ele não botou ID. Por quê? Porque ele está aqui agora criando um termo de taxonomia novo. Teste não existe. Se eu salvar isso daqui, ele vai ter dois termos aqui e esse aqui vai ser o termo 2. Porque ele acabou de criar esse termo de taxonomia. Então, se eu voltar lá em taxonomia, tem tags. E aí eu tenho agora bordado e teste, tá? Então ele está criando meus termos de taxonomia. Só que, poxa, taxonomy /term /2 não ajuda ninguém, né? Então vamos voltar lá. O que eu quero aqui, vir em configuração, URL alternativa, tá? Eu tenho aqui meus URL alternativas e aí a gente pode criar uma URL alternativa para cada termo de taxonomia. Só que como eu já ensinei lá no módulo PET alto, eu tenho aqui os meus padrões. Tenho aqui padrão do conteúdo. Eu posso adicionar mais um padrão. Vai ser tags. Opa. Termos de taxonomia. Então tem conteúdo, termos de taxonomia e usuário. Vocabulário tags. Qual o padrão do caminho? Procurar tokens disponíveis. Que eu quero tags, né? E eu quero agora, nos termos de taxonomia, o título. Oh, tá aqui, term name. Acontecendo. Structure, taxonomia, está termos, novo termo. O que está acontecendo?
E... Ah, agora funcionou. Tá. É, Drupal é assim. É, agora funcionou. E aí eu tenho aqui, os termos estão bem mais tranquilos. É claro que lá no segundo artigo, se eu clicar aqui, esse bordado ele continua no antigo. Por quê? Porque quando eu editar esse termo de taxonomia, você vê que eu tenho esse aqui, ó, gerar apelidos automaticamente. Criando ali, junto com o post, eu não tenho essa opção. Ele faz o automático, porque eu não tenho essa página aqui para eu colocar o nome, a descrição, tá? Isso não existe na hora de criar junto com o blog. Então, por isso que é recomendado você criar o termo de taxonomia antes de ele ser utilizado. E aqui eu tenho que gerar apelidos automaticamente, só que eu não tinha criado o padrão ainda. Se eu salvar ele de novo, tá lá, tags bordado. É claro que, obviamente, você é recomendado você fazer isso antes, né? Ou seja, a configuração do pet alto, né? É uma coisa que você tem que fazer junto com você está criando o vocabulário, por exemplo. Mas aqui eu não podia, porque eu queria ensinar primeiro como que funciona isso, inclusive, como apanha do Drupal, né? Você tem 15 anos de experiência com o Drupal e apanha do Drupal criando um termo de taxonomia. É normal isso. Quer dizer, pelo menos para mim, né? Eu gosto de acreditar que alguém, pelo menos, possa ter a vida mais fácil. E aqui eu posso criar um apelido manual, mesmo criando um padrão, eu posso criar um apelido manual. Então eu vou botar aqui, ó, apelido manual, tá? Então na hora que eu estou criando um node, eu estou criando um termo de taxonomia, eu estou criando um usuário, eu já posso colocar o apelido já, o padrão dele. Tá lá, apelido manual, e eu posso apagar esse termo de taxonomia. E aí ele vai apagar. Aquele termo nunca existiu. Então eu tinha um teste, eu apaguei o teste, esse aqui eu testando. Então você vê que esse aqui é o termo 3, aqui é o termo 4 e aqui é o termo 1. Esse aqui eu sei que é o 4, porque na hora que eu edito ele, tá lá, Taxonomy Term 4, tá? Então na hora que você edita, você conhece a verdadeira natureza daquele ser. Então você edita o Node, é Node barra o ID do Node. Edita um termo de taxonomy term, o ID o ID da taxonomia, e o usuário, mesma coisa, editando o usuário, o user barra ID barra o ID dele. User barra o ID já, não tem barra ID. Que é como que ele salva lá, na tabela do usuário, você vai ter o ID. Tá? O taxonomia, do termo de taxonomia também é a mesma coisa.